mecânica, onde nós podemos encontrar as ondas eletromagnéticas. Será que os nossos aparelhos em casa têm ou emitem ou de algum modo interagem com as ondas eletromagnéticas? Este assunto nós vamos tratar, porque é a habilidade que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Nós vamos identificar e classificar as radiações eletromagnéticas de acordo com suas frequências, fontes e aplicações, discutindo e avaliando as implicações de seu uso em aparelhos tais como controle remoto, telefone celular, smartphones, raio-x, forno de micro-ondas e fotocélulas. Quanta coisa, né? Por isso que você deve estar reparando aqui a minha mesa, que tem um monte de coisa que eu trouxe aqui para a gente demonstrar na aula de hoje e falar um pouquinho sobre isso. E hoje eu vou ter a companhia aqui no chat aqui do professor. Seja muito bem-vindo. Vou deixar que ele se apresente aqui a vocês. É bom usar o microfone. É bom. Desculpa, gente. Eu sou o professor Ed Joel e hoje eu vou estar aqui na mediação com vocês, tá bom? Eu quero dar boas-vindas, né, aos educandos, aos responsáveis e também nossos colegas professores que vão acompanhar essa aula. Lembrando, né, que a gente deve sempre manter uma certa postura aí no chat, ok? Obrigado. Legal. Seja muito bem-vindo a essa aula, hein, professor? Bom, olha os objetivos da nossa aula, então. Nós temos como objetivo conceituar radiações eletromagnéticas, diferenciar radiações ionizantes e não ionizantes. E nós vamos reconhecer a presença das radiações eletromagnéticas em atividades do cotidiano. Então temos muita coisa para tratar hoje. Eu preciso muito que você participe aqui e interaja conosco no chat, né? Dá uma olhadinha nessa mesa que tem algumas coisas aqui. Olha, eu tenho uma chapa de raio-x. Eu trouxe aqui esse aparelho de rádio aqui, né? Olha, tá. Nós vamos trabalhar com ele na aula de hoje. E eu tenho essa taça com água aí que vai ter alguma coisa na aula de hoje, né? E tem um controle remoto aqui também. Essas são algumas coisas que eu trouxe porque deve ter alguma coisa a ver com radiações eletromagnéticas. Eu quero desafiar você para fazermos um levantamento de coisas que tem a ver com radiação eletromagnética. Dá uma olhada nessa imagem agora. Só um minutinho, deixa eu colocar aqui para você. Veja essa imagem. Tem um conjunto de coisas aí. Tem várias coisas. E eu gostaria que você colocasse no chat aí para nós coisas que estão relacionadas com onda eletromagnética. E a relação pode ser tanto de emissão como recepção, de alguma forma interagir com onda eletromagnética, tá ok? Então eu vou dar 2 minutinhos para você, sobe aí no chat para mim destas coisas, o que estão relacionadas, quais estão relacionadas com ondas eletromagnéticas.
estamos retornando. Não está aparecendo interação aqui. Deixa eu ver aqui, então. Aqui. Então, a galera que conseguir magnética e coisas que não estão relacionadas à onda eletromagnética. Você destacou o que aí? O rádio. Parabéns, você que pensou no rádio. Ótimo, viu? Rádio está totalmente relacionado com ondas eletromagnéticas, com radiação eletromagnética. Você destacou aí também, olha, parabéns aí a galera que está percebendo aí. Temos o forno micro-ondas, destacaram aí a lanterna. Bem lembrado, parabéns, hein, galera? Ei, tem alguém que falou de guarda-chuva. Eita, será que guarda-chuva tem alguma coisa a ver com radiação eletromagnética? Bom, se a sua ideia quando você falou de guarda-chuva foi proteger a pessoa da radiação eletromagnética emitida pelo sol, aí ok, tá bom? Mas ele não produz nem interage gerando ou recepcionando aí as ondas ou radiação eletromagnética. Pois bem, esse levantamento foi possível ver várias coisas aí que a galera enviou aí como coisas que estão relacionadas à onda eletromagnética. Parabéns, turma. É ótimo ver que vocês estão aí atentos, né? Bom, mas para falar um pouquinho mais sobre a radiação eletromagnética, nós temos um vídeo que vai mostrar basicamente para você o que é essa radiação eletromagnética. Tá bom? Quero que você dê atenção, veja aí o vídeo com calma e depois nós vamos ter aí uma interação. Você vai precisar responder o que é uma onda eletromagnética. Dê atenção e até algumas aplicações que vai ser destacado nessa reportagem que eu vou mostrar para vocês. Acompanhe aí, é um vídeo de 2 minutinhos, tá ok? Ondas eletromagnéticas. Não é possível percebê-las, mas elas estão presentes nos celulares, no rádio e na televisão. São tantos equipamentos que se comunicam por meio dessas frequências que é preciso muito cuidado para que um não interfira no outro. A gente aqui no estúdio até desliga os nossos, mas você já imaginou que a balança da padaria pode ser afetada pelo celular que está no seu bolso? O Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo inaugurou uma câmara de testes para ajudar a indústria a medir e evitar esses problemas. Só assim para a gente perceber a presença das ondas eletromagnéticas. Esse ruído que a gente escuta quando aproxima o celular de uma caixa de som é sinal de que elas estão lá. Uma onda eletromagnética é um fenômeno que tem uma dificuldade que ele não pode ser ouvido, não é cheirado, não é visto e não é percebido por nenhum dos nossos sentidos. Então, em geral, é muito difícil a gente percebê-lo. E também estão presentes em todos os cantos. É que a onda eletromagnética transporta energia pela superfície terrestre com a velocidade da luz, a 300 mil quilômetros por segundo. Graças a ela, nos comunicamos via satélite ou pelo celular. Ouvimos rádio e assistimos televisão. O problema de toda essa tecnologia reunida acontece quando a onda eletromagnética de um aparelho interfere no funcionamento do outro. Normalmente, de um liquidificador de televisão, por exemplo, ela só pode trazer algum tipo de perda quando envolve, por exemplo, computadores ou equipamentos de comunicação, onde ela pode, como é que a gente fala, ela pode prejudicar os dados, né? Ela pode apagar dados ou modificar dados do computador. E com isso o consumidor pode ter algum prejuízo. Para estudar o fenômeno e melhorar a performance dos produtos eletrônicos fabricados no Brasil, o IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, inaugurou uma câmara de testes eletromagnéticos. A sala é toda revestida com espuma na forma de cones, pirâmides e painéis, para impedir a propagação das ondas eletromagnéticas e garantir precisão nos testes. Testes eletromagnéticos realizados aqui no laboratório do IPT demonstraram que um modelo de balança muito utilizado no comércio é suscetível às interferências das antenas de rádio e de TV. A diferença no peso chega a 10%. Nesse caso, o consumidor é beneficiado, pois a balança diminui o peso do produto. Para cada 3 equipamentos que vem testar aqui, pelo menos 2 deles costumam dar problema. É uma porcentagem bastante elevada. Muito bem, você viu quanta coisa está relacionada à radiação eletromagnética?
E você viu a origem, deu até para perceber no começo do vídeo uma interferência da radiação eletromagnética, né? Porque os nossos sentidos não são capazes de percebê-la, assim, né? Por exemplo, nesse ambiente nós temos a presença da onda eletromagnética, mas nós não estamos sentindo. Tá sentindo aí, de Joel, a presença da onda eletromagnética? Não, senhor. Mas as interferências. Então vamos tentar criar uma interferência para a gente perceber isso também. Mas antes vamos diferenciar uma coisa aqui. A onda eletromagnética, pelo nome você já consegue perceber que ela tem origem elétrica. Ok? Bom, mas também você já deve ter ouvido falar de onda mecânica, né? Bom, a onda mecânica tem origem mecânica. Olha, eu vou tentar mostrar aqui para você nesta xícara um exemplo de uma onda de origem mecânica. Então se ela tem origem mecânica, aí nós vamos chamar ela de onda mecânica. Por exemplo, eu criei uma perturbação no meio da xícara e perceba que aquele pontinho ali, ele está sentindo a perturbação que eu estou criando. Então olha só, a perturbação que eu criei numa ponta da minha taça, estou chamando de xícara, né? Ela se propaga e vai até o outro lado. Então nós temos aqui uma onda mecânica ou uma propagação de energia. Tá ok? Então a energia está se propagando. Mas você reparou que nesse caso ela se propagou em um meio material. Tá ok? E essa é a principal característica que diferencia a onda eletromagnética da onda mecânica. A onda eletromagnética não necessita de um meio material para se propagar. Ela também se propaga, ok? Mas ela também sólidos, a onda eletromagnética se propaga em qualquer meio. Bom, mas vamos tentar agora observar a onda eletromagnética. Observar não, né? Vamos tentar perceber ela aqui nesse rádio aqui, tá bom? Então o rádio que eu trouxe aqui é um rádio que capta várias frequências. Você vai perceber que ele está chiando aqui. E eu quero mostrar uma coisa para você. Acho que dá pra criar um som aqui, né? Vê se sai um pagode. Deixa eu melhorar aqui. É um reco-reco, né? É. Ficou parecido com um reco-reco aí, né? Ou uma guitarra distorcida também. Ah, boa. Bom, e isso eu posso fazer à distância também, né? Dependendo da intensidade do meu... Bom, acho que deu pra galera perceber, né? Olha só. Vou desligar esse rádio aqui, essa caixa de abelha, né? Era bom se eu sintonizasse uma rádio com uma música aqui, né? Eu acho que eu causei uma grande interferência aqui, né? Bom. Olha, que paz. Acabou, né? Um pouco essa barulheira. O que a gente percebeu? É que esse conjunto elétrico formado por uma pilha, e eu tenho uma pequena plaquinha aqui, tá? Essa plaquinha aqui é só para causar uma oscilação no fluxo da corrente elétrica, uma perturbação nessa corrente elétrica. À medida que eu fecho o circuito elétrico com essa pequena parte do fio aqui, quando eu fecho, eu crio uma onda eletromagnética que está causando interferência lá no rádio. É como se a onda eletromagnética que eu criei aqui se aproximasse da antena do meu rádio e aí causasse uma interferência nas ondas que ele está captando. Bom, então você viu aqui a criação de uma onda eletromagnética e a perturbação dela ali no rádio. Bom, o rádio realmente funciona com onda eletromagnética, hein? Bom, mas a gente pode também mostrar a onda eletromagnética em uma outra coisa. Bom, eu vou mostrar aqui para você esse controle remoto. O meu não é tão chique quanto o seu aí, né, Joel? Mostra o seu aí, controle remoto. Ó, o dele, ó. O dele é um controle um pouco mais chique, né? O meu é esse controle mais simples aqui, né, que ele usa para ativar e desativar uma lâmpada. Bom, o controle remoto também funciona a partir de ondas eletromagnéticas. Por quê? Ele emite um sinal na faixa do infravermelho nessa pequena luz aqui. Mas à medida que eu vou acionar ele aqui, eu vou mostrar nessa outra câmera aqui, você não vai perceber ele aí, ó. Estou apertando, mas você não percebe, né? Porque essas câmeras de estúdio, em geral, elas têm um filtro para o infravermelho, aí você não vai perceber ela. Mas o celular não tem esse filtro, né? Então a gente vai
na câmera. Você tá vendo o de Joel lá atrás, né? Olha aí, ó. Joel, clica aí com seu controle remoto aí também, pra gente ver se a gente consegue ver o... Olha lá, ó. O celular está demonstrando aí a onda de infravermelho emitida pelo controle remoto. Tá ok? E essa onda infravermelha, né, é utilizada também na comunicação via Bluetooth, né, entre outras mais. Bom, então se os seus olhos não veem o infravermelho, o celular, outras câmeras e alguns animais percebem o infravermelho. Olha aí a quantidade de onda eletromagnética no meio onde a gente vive, hein? E a gente já diferenciou a origem delas, tá ok? Elas têm origem elétrica, não é origem mecânica, e elas podem se propagar em qualquer meio material, ok? E também meio não material. Bom, já que agora a gente conhece um pouquinho sobre as ondas eletromagnéticas, nossa pergunta, o que você acha, Joel? Eu acho que sim. Acho que estão mais do que prontos. Então, gostaria que vocês colocassem aí no chat para mim o que é radiação eletromagnética. Coloque aí para nós 2 minutinhos para vocês responderem essa pergunta, ok? Muito bom. Então, a gente tem aqui a interação, né, de alguns educandos. A gente tem o Gabriel, que na verdade ele vai dar um exemplo, né? Ele menciona que o computador, a TV, o micro-ondas e equipamentos de raio-x emitem essas ondas. Uma pergunta, se lá antes, né, quando o professor fez aquela interação na taça ali com água, se aquela onda é semelhante à onda sonora. E aí, professor, essa onda é semelhante à onda sonora? Legal, né? As duas têm origem mecânica. Sim, viu? Você que tá percebendo isso daí, parabéns. As duas têm origem mecânica. Talvez você podia também ter lembrado do terremoto, né? Poxa, tem origem mecânica, né? A onda se propagando, uma oscilação da matéria que está se propagando, né? A energia se propagando, né? No meio material. Inclusive, acredita-se, né, que uma onda semelhante a essa que ocorreu na superfície da Terra para extinguir os dinossauros, por exemplo, né, a partir de um impacto muito grande. Então, as ondas aí atravessando épocas, né? Bom, galera, as ondas, e vamos falando da onda eletromagnética, tem uma característica muito importante e eu quero que você dê atenção a duas características: ao tamanho da onda e à frequência dela. Vou te mostrar primeiro uma imagem para a gente comentar um pouquinho sobre ela. Dá uma olhada nessa imagem aí
E eu quero que você dê atenção à parte superior dessa imagem, onde você está vendo aí as ondas, a representação gráfica das ondas. Bom, essa representação gráfica das ondas, observe que as ondas grandonas estão à sua esquerda e à sua direita estão as ondas menores. Então, as ondas estão diminuindo para a sua direita, tá ok? Elas estão menores desse lado e do outro lado estão maiores. Então, as ondas têm diferença em tamanho. Então, tem ondas grandes e ondas curtas, ondas pequenas. Mas tem mais uma coisa ainda sobre as ondas. Dê uma olhada assim, um pouquinho embaixo da imagem, você vai localizar assim, ó, o comprimento da onda. Observou? Bom, então aí tem um número para representar o comprimento da onda, que são esses números aí, ó. 10 a menos 6 metros, 0,1 da onda fica cada vez menor. Agora localize na imagem, um pouco mais abaixo, a palavra frequência. Localizou aí a palavra frequência? Observe que o primeiro número para frequência aparece aí, ó, 10 à quarta. É o 10 com mais 4 zeros aí. Agora observe que se você for correndo o olho para a sua direita, você vai chegar lá ao 10 a 20. 20 zeros aí. Então, vamos fazer duas comparações. À medida que a onda diminui de tamanho, a sua frequência aumenta. Ok? Então, quanto maior a frequência da onda, menor é o seu tamanho. E essa é uma característica muito importante das ondas, porque nós podemos diferenciar ela pelo tamanho e pela frequência. E essa característica da frequência é a que é mais falada por aí. Quando nós estamos falando, por exemplo, olha, de luz visível. A luz visível é uma radiação eletromagnética, né? Então, você consegue ver essa luz porque a frequência dela está dentro da frequência que você consegue enxergar. Então, a luz visível vai do vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, que são as cores do arco-íris, lembrou? Então, essas cores são as cores visíveis a nós. Nós conseguimos enxergar a radiação eletromagnética que tem essa frequência. Se ela tiver uma frequência abaixo do vermelho, aí nós vamos dar o nome para ela de infravermelho. E se ela tiver uma frequência que for acima do violeta, qual você acha que vai ser o bom nome para ela? Ultravioleta. E olha, nós estamos falando da frequência, tá ok? Então as ondas eletromagnéticas podem ser classificadas em termos de frequência. Bom, mas ainda as pessoas comentam da radiação eletromagnética como a radiação que pode ser nociva e não nociva. É radiação chamada de ionizante e radiação não ionizante. Mas o professor Joel vai explicar um pouco disso para você. Isso, então eu vou aproveitar aqui a deixa, porque a Carolina, o Matheus, a Letícia, o Fernando, eles perguntaram, o Gabriel, cadê? Eles estavam aqui em algum lugar. Ah, sim, o Kaique, o Henrique, a Mariana, o Paulo e a Clélia, olha quanta gente, não posso deixar sem falar desses caras. E o Guilherme, eles perguntaram se essas ondas podem prejudicar a saúde. E aí, quando a gente vai falar de onda ionizante e não ionizante, a gente vai chegar nisso aí, né? Porque a frequência da onda ionizante, ela logo, ela vai estar muito carregada de energia, né? A baixa frequência está lá. O que você acha, que eu gasto mais energia assim ou assim? Né, professor? Gostei do movimento. Gostou do movimento? Aqui é quase um break, né? Ok. Então eu tenho aqui um modelinho muito simples, né, para tentar explicar para vocês isso aí. Vocês devem recordar de séries anteriores, e quem não recordar, a gente vai aprender agora, que a gente aprendeu que o nosso corpo é formado por células. Então imagine que essa bola aqui está representando uma célula do seu corpo, tá ok? A célula nossa ela é tridimensional, né? Então ela está representando uma célula do seu corpo. Este plástico está representando o quê? O citoplasma, né? O que seria a gosminha lá dentro da célula, ok?
e aqui eu vou ter o núcleo da célula, tá? Então está representando o núcleo da célula. E tem mais coisa aí dentro, é? Rapaz, se isso fosse um ovo de Páscoa, hein? Este cara aqui que estava dentro do núcleo, eu chamo ele de cromossomo, tá? Então ele é o que? Lógico que isso aqui está sendo representado por um material de baixo custo, né? É um pedaço de plástico, tá bom? Ele é um pedaço de plástico com um barbante enrolado. O plástico está representando o cromossomo e o barbante, eu vou abrir ele para você ver, ele está representando o DNA. Por que ele está pintadinho assim? Cada corzinha aqui, é lógico que ele poderia estar multicolor, mas cada corzinha aqui está representando um gene, que é o lugar no seu DNA onde determina as características do seu corpo. Pois bem, a onda vai modificar essas moléculas. E por que ela é ionizante? Porque ela vai atacar os elétrons dos átomos que estão formando estas moléculas. Tá ok? Então ela pode causar problemas seríssimos, que vão desde problemas hereditários, né, para seus filhos, para os seus netos, até para o seu próprio corpo, causar uma mutação, aí, uma diferenciação no seu DNA, que vai fazer com que a sua célula se divida de forma irregular, causando um tumor, por exemplo. Tá ok? Então, basicamente, a radiação ionizante, ela tem uma alta energia e ela pode afetar, inclusive, moléculas orgânicas. Já a não ionizante, que é a que a gente usa aí no dia a dia, com controle remoto, etc. e tal, ela já não tem esse risco, né? Quando você Porque eles podem agora responder uma pergunta, né? Ah, é verdade. Vamos deixar eles responderem. Vamos deixar vocês agora então participar, comentando depois da explicação aí sobre radiação ionizante e não ionizante. Talvez você prestou bem atenção qual é a principal diferença e agora você pode responder aí no chat para nós. 2 minutos para você responder a seguinte questão no chat. O que é radiação ionizante e não ionizante? Vamos ver se você prestou atenção na fala do professor de Joel. Bom, então a gente tem algumas interações aqui, né? Principalmente ligando a questão mesmo de muita energia e pouca energia. Falaram bastante nesse aspecto. Você deve perceber que tem alta frequência e transporta muita energia.
Parabéns aí pela sua participação no chat. Bom, gostaria de mostrar essa ideia de muita frequência, baixa frequência, num modelo aqui que eu tenho no computador para mostrar para vocês. Vocês vão visualizar aí a minha tela. Eu tenho uma estação de transmissão aí de rádio FM. Você já escutou essa rádio aí? É a Rádio Ciências. Ó, sintonize aí, viu? Bom, e você vai observar que aqui nessa parte dessa antena eu consigo fazer um elétron, uma carga elétrica, tá bom? Vamos imaginar que eu consigo fazer as cargas elétricas oscilarem. E olha, se eu oscilo mais rápido, olha como é a característica da onda, né? E se eu oscilo mais devagar, olha como são as características da onda, olha. Então, alta frequência e também uma baixa frequência. Mas eu quero que você perceba um pouquinho mais o seguinte. Causada por este elétron aqui, ele também oscila. Olha só, eu estou oscilando esse elétron. Quando essa oscilação chega no elétron que está lá do outro lado, ele também passa a oscilar e ele vai imitar a oscilação desse outro aqui, né? Então ele oscila com a mesma frequência disso. Bom, então a gente já sabe até agora fazer uma rádio, né? Na verdade, a gente produz aqui uma oscilação de cargas elétricas e elas se propagam pelo meio ambiente, e um receptor, como um rádio, por exemplo, pode perceber essa oscilação aí das cargas elétricas, ou a onda, ou radiação eletromagnética, como estamos falando aqui. Bom, mas nós falamos um pouquinho sobre radiação ionizante, né? Eu vou mostrar para vocês também uma outra simulação que vai mostrar essa característica aí das cargas elétricas e a oscilação dela no meio aí, ok? Eu vou trocar aqui o tipo de onda. Olha só aí, à medida que ela vai oscilando, então ela vai produzindo aí uma perturbação ao redor dela, tá? Essa perturbação tem origem elétrica. E olha que interessante, você lembra lá do break que o professor Edi Joel fez? Né? Então eu vou tentar fazer essa carga elétrica aqui também, fazer essa oscilação. Então, ó, se ela oscilar muito rápida, tiver uma alta oscilação, note que as ondas também têm um comportamento, né? Então, como a gente combinou lá, a alta frequência, eu vou diminuir a amplitude aqui que acho que você percebe melhor. Então, ó, quando tem alta frequência, olha o tamanho da onda, pequena. E quando ela tem baixa frequência, olha o tamanho da onda, maior. Ok? Então essa aqui seria a radiação não ionizante. Essa seria a radiação ionizante. E a radiação ionizante é muito utilizada hoje, né, professor Joel? Sim. É utilizada em comunicação, utilizada em aparelhos. Nos exames médicos, né? E eu vou tentar fazer um raio-x aqui do professor Joel. Ok? Vou fazer aqui, porque o raio-x é uma radiação ionizante, né? E ela tem alto poder de penetração, ela atravessa quase tudo, viu? Mas a gente, por exemplo, ela consegue atravessar, né? Mas acho que ela não consegue atravessar os ossos, né? Então, se eu tiver uma fonte aqui emitindo a radiação ionizante, por exemplo, vamos simular que isso aqui é o emissor de radiação ionizante, é o raio-x, vai atravessar o professor. E olha lá, atravessou o professor a radiação ionizante. E se atrás dele tivesse um filme fotográfico sensível a essa radiação? Bom, a radiação que conseguiu atravessar ele ia chegar nesse filme. E o que eu ia ver nesse filme? Tem um filme aí pra eu ver? Não faço a menor ideia. Bom, vamos ver aqui. Ele aqui. Bom, vamos ver a situação dele aqui, como é que tá. Rapaz. É isso já. Para observar que tem uma mancha aqui, né? Olha, a radiação ela deveria atravessar essa parte e deixar enegrecida, como a gente vê, né? Então a gente pode pensar assim, que a parte que a radiação conseguiu atravessar enegreceu a folha. Ok? Então aqui a radiação chegou, por isso que você vê aqui enegrecido, né? Está preto. Bom, essa parte aqui, ela não conseguiu chegar. E por que ela não conseguiu chegar? Ela não conseguiu atravessar
os ossos, né? Os ossos barraram ela. Se tivesse quebrado uma fissura aqui, a radiação ia passar. O médico ia identificar, ó, ali tem uma fissura, a radiação passou, não era para passar, ela não consegue atravessar os ossos, né? Então assim que conseguiria usar a radiação para fazer esse tipo de exame, né? Perceba aqui, ó, o pulmão do professor de Joel, ó, a radiação não conseguiu passar por aqui, mas a radiação ela consegue atravessar o ar. Por que não atravessou isso aqui? Será que tem secreção, alguma coisa nesse pulmão aí, hein? Morar na cidade tem o seu preço, né? É o preço da modernidade. Olha, a radiação ionizante, ou as radiações, né? Elas podem ser utilizadas para esse fim médico, mas a gente viu um exemplo aqui para diagnóstico médico, né? Mas também as radiações ionizantes, elas podem ser utilizadas para tratamento médico. Por exemplo, né, elas são utilizadas hoje amplamente para o tratamento do câncer, né, e vários tipos de câncer são tratados aí, podem ser tratados com radiação ionizante. Temos bastante coisa na aula hoje, né? Radiação ionizante, vemos a diferença entre eletromagnética e onda mecânica. Você viu a origem dela, né? Deu para você perceber aí a dança do professor, né? Como é que foi. Vai ficar para você ler aí no seu caderno. Tem uma leitura na página 34 do seu caderno que fala um pouquinho mais sobre o uso da radiação na medicina. Aí vai lá no seu caderno, na página 34, lê aí a aplicação que é feita da radiação eletromagnética, tá ok? Da radiação ionizante. Bom, também tem uma proposta de atividade de pesquisa aí na página 36 do seu caderno do aluno. Vai lá e tenta responder essas perguntas com base no que você viu na aula de hoje. Ela vai ficar disponível também, se você tiver acesso à internet, para assisti-la aí posteriormente aí na sua casa, tá ok? Bom, eu quero agradecer muito vocês por estarem atentos, participarem da aula, e além de agradecer vocês, eu também quero me despedir. Não faz esse ó, não. Bom, a partir da próxima aula, o professor Ed Joel e o professor Magno estarão aqui trabalhando com vocês as aulas de ciência, viu? E aí, quando você quiser, fique à vontade para me convidar para vir aqui participar com os alunos. Com certeza, convidarei, porque, né, realmente é uma aula bem dinâmica e bem gostosa de assistir. Eu ficaria aqui assistindo por horas, eu que gosto de ciências. Eu tenho certeza que os nossos alunos também gostam de ciência. E aí nós vamos interagindo mais vezes aqui no chat, tá bom? Falando um pouquinho mais. Eu queria fazer mais um comentário ainda a respeito da radiação eletromagnética antes da gente terminar. Porque quando a gente mostrou o controle remoto no celular, pode ser que alguns alunos ver na internet depois, ou talvez conseguiram perceber uma diferença no brilho, né? Conseguiram ver o brilho mesmo não sendo pelo celular, né? Então, bom, a gente tem bom, mas a câmera ela não é infravermelho. Filtros para melhorar a imagem. Então aí talvez você conseguiu perceber ainda com um pouquinho de atenção que mesmo sem ser pelo celular, você conseguia observar um pequeno brilho, tá bom? Mas você viu que é mais intenso, porque o celular não tem filtro para infravermelho, então é mais intenso, que aí fica assim mais claro, né? Porque, e como é que eu vi? Tá? Então você viu porque a câmera tem uma sensibilidade menor do que o celular ao infravermelho. E alguns animais são bem sensíveis ao infravermelho, né? Por isso que eles conseguem até caçar noturno, né? E se você é um cientista, né, duvide da gente, faça em casa. Pegue o seu controle remoto, o seu celularzinho ou do papai e testa, vê se é isso mesmo. Isso, verifique aí. É muito bom quando você experimenta ciência, ok? Muito obrigado. Uma boa aula para vocês aí, agora no segundo bimestre, com os novos professores de ciência, mas eu estarei lá no ensino médio lecionando física para a turma do ensino médio. E você com certeza vai ser promovido esse ano. Nós vamos nos encontrar no ensino médio. Até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por
isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.